compõe. Esse é o Black Sandra, né? Eu vou dizer para a senhora qualquer licença russa. Ele, Black Sandra, eu escrevi que era ele não tinha um braço. Falar sobre isso. O do Black Sandra, ele ignora esse defeito, né? Então, esse cenário, quando é artificialidade, acho que o nome para esse estudo agora é exatamente isso, a artificialidade dos elementos que estão presentes. E não apenas espiritualmente. Pode viajar, deixar para trás pais, mães, Cachorro, namorados, aventura, que é o que interessa. E o que é que temos hoje no Brasil? Quantas filosofias, Olha, é fácil, bailarina. desde o caráter nacional. É um organismo exemplar em nosso país. Então a música, do João Vila Lobos, né, que está presente, essa série de elementos formando mesmo um mosaico da época, das artes. Bom, outro filme que aborda aqui, um filme 100% brasileiro, o cineasta José Barros, também foi considerado pelo diretor como uma síntese do trabalho que realizaram até aquele momento, da mesma forma que a Ana Mendes considerou o filme do Joaquim Pedro. São filmes símbolos. Ele diz, Zé, que é a partir desse filme que decide o tipo de cinema que realmente desejavam fazer. Diz ele, neste filme está o melhor que eu fiz para mim. Foi quando eu tive mais certeza das coisas que eu queria fazer. De fato, percebemos no filme 100% brasileiro muitas das características que marcam o trabalho de 17. A opção por termos retirado da cultura brasileira, a mistura de fatos biográficos, então, a ênfase em elementos artísticos que são diversos presentes no cinema, como as artes visuais, não tem. A presença de Sandra e sua proximidade com os artistas modernistas, em especial o João de Andrade e Tarsila, foram definidoras dos rumos tomados pelo movimento 24, período em que Oswaldo elabora o manifesto da poesia ao Brasil. O poeta teve influência decisiva na redescoberta do Brasil dos artistas paulistas e atuou como uma espécie de mediador trazendo no Brasil atualizações do que passava no circuito artístico europeu e, ao mesmo tempo, levando para a Europa notícias do país desconhecido, em especial a obra de Tarsila. O filme é fácil do realismo. O Black é dividido por dois atores, Paulo César Pereira e Isabel Rocha. Seu defeito físico, a falta do braço direito, é ignorado. A voz do poeta em off é sempre superética. Longos trechos de filme, como os poemas escritos na viagem ao Brasil, são de fundo francês. As falas são pronunciadas em tom recitativo. Os cenários pintados por três artistas plásticos, Fernando Tavares, Oswaldo Medeiros e Paulo Jordano, ligados à oficina Gueus, de Belo Horizonte, ressaltam a artificialidade remetendo à cena teatral. Esses artistas já haviam trabalhado com 17 na criação de cenários para o filme sobre Gueus. Em 100%, o diretor procurou trazer para o filme, visualmente, forte vínculo de Sandra com as artes plásticas. Então, uma citação pequena do 17. Em um filme 100% brasileiro, onde eu precisava de novo de uma cenografia forte, não tinha por que não chamar esses mesmos artistas. Eles trabalharam em filme de todos os artistas que conviveram com Black e Sandra. Se você tiver uma visão geral, você vai ver que tem Dica Valcante, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Ismael Neves. Todos estão ali. Essa miscigenação da arte brasileira nos cenários do filme. Todos os melhores interesses que vai deixar o autor aqui. E também uma homenagem ao cinema expressionista alemão. Em todo o cenário, tinha uma preocupação de criar aquela perspectiva do expressionismo. Então, a arte colocada no cenário é uma visão expressionista das artes plásticas brasileiras da época que Sandra passou por aqui. Somos a cenografia elaborada pelos artistas, a música de Luiz Eca e os textos de Sandra e Machado de Assis. Este considerado por 17 um precursor do modernismo, é citado na Fala do Diabo de Jesus Sombreiro, diretor que vai no contra a Igreja do Diabo. Além da bela fotografia realizada pelo próprio 17, podemos dizer que o filme, extremamente fragmentado, baseia-se fortemente com a montagem mágica e baralha tempo e espaço. Da mesma forma que Joaquim Pedro, o Homem do Brasil, 17 um filme 100% brasileiro, parte de diversas referências culturais e utiliza de forma plena as possibilidades que o cinema oferece como instrumento criativo.
síntese de ideias, mas inclui imagem e som, apoderando-se de recursos próprios de outras artes, seja o texto literário poético, seja a tradição iconográfica que marcou a visualidade brasileira na primeira metade do século XX. Ao escolher partir do olhar do estrangeiro de Paris, sendo cultural internacional bombejado por nossos artistas, reflete de certa maneira inverte e ao mesmo tempo reforça a antropofagia que nos caracteriza. Ao estudar o Homem do Pau-Brasil e o filme 100% brasileiro, percebemos que os dois filmes têm muitas características em comum, seja na visualidade do cenário, na intensidade musical, na sensualidade dos corpos expostos, ou no tipo de interpretação dos atores. Em ambos os filmes percebemos o interesse dos leitores em buscar referências e noção dos artistas, nas artes visuais, na literatura, na arte e na música. Mas vemos também uma proposta cinematográfica inovadora, concretizada na manipulação de todos esses elementos e na formulação de referências de tempo e espaço perturbadores para o espectador. Essa preocupação com a criação de novas formas de expressão cinematográfica nos remete a um outro momento fundamental da cultura brasileira, os anos 60, ou mais especificamente o período capitalista. O que podemos perceber a partir disso é que esses filmes aqui abordados dialogam não apenas com o movimento modernista ocorrido no início do século XX, mas também com o capitalismo, momento em que os artistas reavivam a noção de antropofagia como sendo fundamental para a formulação de uma expressão brasileira. Os filmes que estudamos aqui não são biográficos, nem procuram adaptar as obras modernistas do cinema. Eles se configuram mais como uma reflexão, um diálogo com os personagens modernistas e suas obras. E essa reflexão já é informada pela leitura que eles fizeram os artistas da Brasileira. Flagramos assim um momento em que é superada, enfim, a dicotomia de cinematologistas e marginais. Eu pulei uma parte em que eu falava, por conta de tempo, né, da ligação do Zé Sete com pessoas do cinema marginal. Ele foi exilado, foi para a Europa, e lá ele teve contato com Rogério Mandela, Gil Britânia, todo aquele grupo. O primeiro filme dele é bastante ligado ao cinema marginal, e Joaquim Pedro, como a gente sabe, é uma pessoa, uma figura ligada ao cinema novo. Então, na década de 80, nós flagramos um momento em que é superada, enfim, a dicotomia de cinematologistas e marginais. O que importa é pôr em prática o pensamento, a criação cinematográfica. O que fica são os filmes, pontos de vista de referência para o cinema contemporâneo. Eu queria mostrar um pedaço rapidinho do filme. Pode? Não? Só um pedaço. Pode? Para vocês verem aqui, são os créditos. E aí tem o cabaré moderno, provavelmente uma referência ao cabaré moderno, né? E aí você tem os cenários também, essa artificialidade que tem no filme de Joaquim Pedro, né? As pinturas que chamam a visão expressionista sobre a arte visual pelos modernistas, né? Queria mostrar acabou daqui. Você tem também a vida do Blaise, ele falando uns poemas em francês, olha a pintura do navio, né? Então você tem realmente uma proximidade, eu acho, considero. Agora vocês não filmes bastante diferentes. Esse é o Blaise com a voz do Perez, né? Então também essa dualidade do personagem dividido por dois atores, o mesmo personagem. Tá? Então eu queria mostrar. Tem um momento bem interessante no filme. Temos de cenário, Agora